Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Igreja, vamos nos colocar de pé, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, né? Vamos estar iniciando a nossa IBD. Vamos orar e pedir a Deus a sua direção. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, por tua infinita graça e misericórdia que nos sobre as nossas vidas, Pai. Porque até aqui, Senhor, tu tens nos sustentado, Deus. Tu tens, Senhor, nos preservado na tua presença, Pai. E por misericórdia, Senhor, e fidelidade à tua palavra, Pai querido e Deus Santo, tu tens transformado, Senhor, a nossa vã maneira de ser, Pai. Porque tu és o Deus que esquadrinha corações, conheces e sabes, Senhor, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, ó Deus, e somos totalmente dependentes e carentes, Senhor, do teu socorro, da tua ajuda, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, o teu povo que aqui tem chego, Pai. Dá graça, Senhor. Ó Pai querido, abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um de nós, que tu bem conheces e bem sabes, ó Deus. Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, ó Pai, e através da tua palavra tu tem movido, Senhor, os nossos corações. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão vindo pelo caminho. Guarda, livra do mal, livra dos acidentes. Traz, Senhor, protegido sobre as tuas potentes mãos. Tu és Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, e é aquele que nos guia e que nos protege e nos ajuda. Ó Pai querido, Deus da glória, também aqueles que estão com a incumbência de na manhã deste dia trazer a tua palavra, Senhor, para o teu povo. Cremos, Senhor Deus, que tu já tens preparado todas essas coisas, Pai. Tu és o Deus conhecedor de tudo, de todas as coisas, porque és onisciente, onipresente e onipotente, Pai. Essas coisas pertencem a Ti, Senhor, e que nós possamos Te glorificar e exaltar na manhã deste dia, Pai. Abençoa-nos da Tua graça, prepara-nos, Senhor, para nos debruçar sobre a Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, edificados, Senhor, por Ti e pela Tua santa palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, verdadeiramente, ó Senhor, não ser somente ouvinte, mas praticante, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que Tu tens nos ensinado. Nos ajuda, nos guarda, Senhor, ser conosco na manhã deste dia. Te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus, Teu Filho, o autor e consumador da nossa fé. Te pedimos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podemos sentar, irmãos? Vamos estar louvando ao nosso Deus, ao nosso irmão Valério. Graças e paz, amado em Cristo. Amém. Adoremos ao Senhor com Ele pela manhã.
pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti, minha janela que tem sede de ver tua glória e teu poder, meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei, minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E no 88 da harpa, Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e conferás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e conferás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus querer brilhar,
amor, e converás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja, Senhor. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Continuação da lição 9. Os 3 ofícios de Cristo. Vamos fazer a leitura. Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Isaías 1, do 10 ao 17. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Porque me serve a mim multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de carneiros e da aventura de animais ternos, que não voltam com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de porcos. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas levadas, o incenso para a abominação, e também as festas da tua nome, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Quando estendestes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vamos ver também o capítulo 8 de Isaías, tá? Capítulo 8. Vou ler o versículo 19 e 20. Diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que chiureia e murmura entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? A lei e ao testemunho, se elas não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma. Amém? Vamos chamar nossos professores à frente para nós orarmos? Sua mão para cá, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento te pedimos, Senhor, a
tua bênção, Senhor, sobre nosso pastor, Senhor, nossa irmã Valéria, que estão, meu Pai, nesse momento com a responsabilidade de nos ensinar a tua palavra, Senhor. Deus, que tu dê graça aos teus servos, Senhor, que tu dê, Senhor, a eles, Senhor, a tua palavra, para que eles possam transmitir a nós, Senhor, com fidelidade, Senhor. Rogamos a tua bênção, Senhor, sobre nós, sobre a tua igreja. Nesse momento, o Senhor possa, Senhor, abrir nosso entendimento para compreender a tua palavra. Essa é a nossa oração, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Vinde e ensinai. Graça e paz, queridos. Graças a Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então seguir a nossa lição de número 9, não é? Bem, na semana passada nós começamos a falar um pouquinho sobre profeta, convergindo isso sempre na pessoa de Cristo, não é? Bem, amados, hoje nós vamos seguindo falando sobre profeta. Vamos tentar entender um pouquinho essa situação envolvendo Antigo Testamento, para nós entendermos um pouquinho o ofício do profeta, do sacerdote, do rei, e de alguma forma identificarmos Cristo, é lógico, nesses três ofícios, não é? A representação máxima desses três ofícios. Bem, a convivência entre profeta e sacerdote e rei no Antigo Testamento, ela, na grande maioria das vezes, não foi muito boa, tá? Não foi muito boa. Por aí, então, a gente já vê a necessidade de Cristo absorver como referência máxima a perfeição desse exercício oficial, não é? No Antigo Testamento, por exemplo, a gente não esticar muito, o profeta, por vezes, ele estava contrário ao sacerdote. Era contra mesmo. Tá? Havia uma tendência muito grande de corrupção no lado sacerdotal. Se no Antigo Testamento tem um ofício dado por Deus com tendência à corrupção, este era o do sacerdote, que se tornava muito paternalista, tá? Muito paternalista, ou seja, vivia encobrindo o erro do povo, tá? Amenizando, não é? A própria vida espiritual, que deveria ser um pouco mais rígida e um pouco mais seletiva e disciplinada. E o sacerdote, por vezes, ele tornava tudo isso muito paternalista, tá? E aí surgia, como vocês viram aí o texto de Isaías 1, tá? O sacerdote que tinha este papel de levar as coisas do homem para Deus, e o profeta de Deus para os homens, certo? Então esse
de cima para baixo e esse era de baixo para cima, tá? Bem, esse sacerdote por vezes transformou a vida espiritual de Israel apenas em culto, tá? Apenas em culto, para a gente entender o que lá se refere cá, apenas de culto. Então o povo estava em pecado, o negócio era ir para o culto, ou seja, o negócio era sacrificar, o negócio era oferecer, não é? Rituais, festas para Deus, e buscar todo aquele cenário tipológico do Antigo Testamento, tá? De trazer ou de exercitar memória de Deus. Porém, tudo isso começou a se tornar vazio, porque Deus, na verdade, não queria o sacrifício, Deus queria a obediência, mas como o povo vivia em desobediência, o negócio era: peco durante o dia, à noite vou para o culto, ou peco durante o sábado à noite, domingo de manhã vou para o culto. E aí, para resolver no culto todos os problemas espirituais, e a vida prática, o exercício de vida cotidiana, estava todo ele sem temor e sem cuidado. E o sacerdote, por muitas das vezes, paternalista, infelizmente, né? O sistema sacerdotal, ele era familiar, não é? Ele era de pai para filho, era uma família só que exercia o sacerdote, não é? E ficava passando essa coisa, e a gente sabe que isso é muito perigoso, não é? A maioria dos problemas que nós temos no mundo inteiro de corrupção institucional é quando se adota esse tipo de coisa, né? A coisa de pai para filho, as questões familiares, principalmente quando ela é religiosa. E então aqui, queridos, geralmente o profeta, quando ele surgia, tá? Então, para Deus se apresentava o culto e se achava que estava tudo perdoado, tudo resolvido. E o profeta, quando aparecia no cenário, geralmente ele aparecia para corrigir. Para corrigir. E muitas das vezes a mensagem do profeta não é só contra o povo, mas era contra o sacerdote. Porque quando você vê esse texto de Isaías que lemos, Isaías 1, falando, não é? De que Deus estava farto do nosso culto. Sabe o que é isso, não? Quando a gente vê as igrejas aí abarrotadas, lotadas, não é? E sem o exercício de obediência a Deus, bem, o que a Bíblia diz que Deus estava farto disso, tá? Não estava suportando mais isso. Por quê? E aí quem que surgia para falar isso? O profeta, para corrigir isso, tá? Para de alguma forma chamar a atenção disso. Então, a marca do verdadeiro profeta no Antigo Testamento é uma palavra de correção. E por isso que Oséias, por exemplo, e outros textos do Antigo Testamento vão destacar que, por não haver profecia, o povo se corrompe, tá? Era exatamente esse o objetivo. Por quê? Estavam usando a lei, cujo objetivo não era o de produzir um culto ritualístico como eram os povos antigos pagãos desta época. Não, mas era efetivamente para, manter uma vida de comunhão com Deus, e não toda hora ficar, como eu disse, na vida diária, pecando e à noite indo para o culto pedir perdão. Não era esse o objetivo. Mas o sacerdote estava fazendo isso. E aí então surgiu o profeta, exatamente para chamar a atenção. Então quando você vê o texto de Isaías 1 aí que lemos, podemos voltar lá rapidinho.
Lê o 10 para nós, Adel, por favor, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Olha só, ele está falando com quem, gente? Está falando com o povo de Israel. E Isaías, precisamente, profetiza ao Reino do Sul, não é? Principalmente, ainda que esse tempo aqui alcançava um tempo maior, um espaço maior até, mas, na verdade, ele está chamando o povo de Deus, a casa de Deus, ou o povo de Deus, de Sodoma e Gomorra. Olha lá. É bom a gente enfatizar essas coisas, porque hoje em dia, irmãos, quando a gente fala assim, estabelece algumas críticas pesadas às igrejas, ao evangelho de hoje, os irmãos se assustam. E até alguns criticam o fato da gente, por vezes, não é? Estar fazendo algum tipo de comentário um pouco mais rígido e contundente em relação às práticas das igrejas. Mas observe o texto aqui. Qual o exemplo que o povo de Israel tinha de Sodoma e Gomorra, historicamente falando? Um povo que se afastou totalmente de Deus. Um povo que entrou por um caminho de práticas, não é, que levou eles à destruição. Aquelas cidades destruídas, as 5 cidades representadas aqui de Sodoma e Gomorra. Tá? O que Deus fez com Ló, não é, para preservá-lo, a resposta de oração de Abraão. E Deus literalmente destruiu aquele povo. O que Deus está dizendo aqui? Ó povo de Sodoma e Gomorra, ó povo de Deus, ó igreja semelhante a Sodoma e Gomorra, cuidado, ouçam, olha lá, a ênfase, a palavra do Senhor, tá? Ou seja, a profecia. Aí vamos lá para o 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nestos, e não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bois. Olha lá. Mas não era Deus que tinha estabelecido modelos de sacrifício? Sim. Isso não está na lei? Sim. A lei não foi dada por Deus? Sim. Mas o que adianta a Bíblia debaixo do braço? O que adianta estar no culto e com a vida toda ela em desobediência? Ainda que nenhum de nós possamos dizer somos perfeitos. Mas vejam, esta consciência que nós temos que ter, de que nós não podemos, não é, adotar este caminho, tá? Porque aqui a ênfase é: não suporto mais os vossos cultos. Imagine hoje um povo dos mais simples: fui cultuar a Deus, que culto lindo. E Deus lá em cima está dizendo: miserável, pecador, eu estou farto disso, estou farto dos vossos cânticos, estou farto das vossas orações, estou farto dos vossos sacrifícios. Ou seja, nós podemos incluir aqui até esse povo que defende tanto, não é? O jejum, não é? Alguns até ao extremo, não é? De um ascetismo perigoso. Mas Jesus, o Deus então aqui está chamando a atenção. E quem que beneficiava isso? Quem que corrompia esse sistema? Ou quem que deveria de alguma forma corrigir isso, mantendo uma linha um pouco mais rígida, não é? Era o sacerdote. Mas o sacerdote, o objetivo dele era, não é? Orar.
apresentar sacrifício, 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 quando na verdade deveria corrigir e mostrar ao povo a pedagogia de que o objetivo deveria ser uma correção de vida, não é? E não esse uso descompromissado da palavra para simplesmente defender a sua causa. E aí então o profeta surgia para corrigir o rumo dessas coisas, e aí então ele trazia palavras como essas, não é? E aqui a ênfase é palavra. Olha lá, profeta, palavra. Nós vamos explicar isso já já, tá? Então essa convivência não foi muito boa. As próximas a gente fala nas próximas aulas, tá? Mas essa convivência não era boa. Então a primeira coisa que eu tenho que ver em Cristo, quando Ele agrega, não é, esses ofícios, tá? De exercitar o sacerdócio, não é? E podemos dizer, a palavra no Antigo Testamento se chama profetismo, não é? Ou até o exercício profético com equilíbrio. Tá? Com equilíbrio. Que um irmão que chega aqui, pastor, estou numa situação espiritual terrível, difícil, não é? O pecado me dominou, estou numa situação brava, me sinto realmente escravizado por essa situação e tal, e tal, e tal. Aí o pastor vai, amém, irmão, vamos orar para Deus te perdoar, para você seguir tua caminhada, etc, etc, etc. Aí o irmão vem. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000, com o mesmo pecado, com a mesma situação, e o pastor sempre fazendo o papel de sacerdote. Vou orar por você para Deus te perdoar. Quando na verdade o pastor deveria puxar a palavra, puxar a Bíblia, tá bem? E dizer para ele, não adianta você ficar só na confissão, não adianta você ficar aqui só no pedido do perdão. Você precisa o quê? Se converter. Converter. Você precisa mudar de caminho. Você precisa consertar o teu passo, mudar a tua direção. Então, a ideia aqui é exatamente essa, tá? Então, é óbvio, vamos orar pelo irmão, é óbvio, até porque vamos orar para que Deus, dê força ao irmão, dê realmente uma mentalidade cristã, realmente evidências de novo nascimento, de que o irmão realmente aprenda a resistir às ofertas do pecado, que ele aprenda realmente a entrar pelo caminho correto. Lógico, nós vamos orar por tudo isso, mas esse irmão carece desta palavra, tá? Quer dizer, a evidência de novo nascimento não é as lágrimas, mas sim a mudança de comportamento. Então, esta ênfase que ouvimos do irmão Pantoja, tá? É preciso ir e não pecar mais. E a ênfase aí, queridos, do pecado é exatamente este, no contexto que eu falei para você. Por isso entenda tudo dentro do contexto. Qual é o contexto? Eu falei, o mesmo pecado repetido 10, 50, 100, 1000 vezes. Porque é impossível alguém voltar para casa e não pecar. Agora, o mesmo pecado que te escraviza e que você não consegue abandonar nunca, não é? Aí você efetivamente está se declarando escravo do pecado. E escravo do pecado não teve ainda um novo nascimento realmente pleno. Precisa realmente estabelecer isso. Então, a voz do profeta era exatamente isso. Então, em Cristo, o que você vai ver? Não é? Esta perfeição se ajustando, porque o mesmo sacerdote compassivo é um profeta
rígido, firme, que dizia: arrependei-vos. E essa era a grande mensagem preparatória para o próprio ministério de Jesus, executado por João Batista. Se arrependam, se corrijam. O reino de Deus está chegando, é preciso se arrepender. Por quê? Não vai fazer parte do reino de Deus sem arrependimento, sem mudança de comportamento. Tá? Então, esta é a ênfase. Tá? Então, o papel do profeta é esse. Bem, em Isaías isso fica claro, que o profeta usava a palavra. Tá? Mas nem sempre foi assim. Vou voltar um pouquinho no tempo. Israel, mesmo com a lei dada por Deus a Moisés, lá no Êxodo, Israel teve dificuldades de regulamentar certas coisas na vida geral, mas também na vida religiosa. Um dos grandes problemas que nós vemos no mundo antigo, mesmo de Israel, é o exercício errado, tá? Ou o exercício mal compreendido do profeta. Nós podemos identificar isso. Apenas no tempo de Samuel, eu lembro até que as crianças teve ensino bíblico recente, não é? Onde a irmã Eliane que deu o resumo até da aula que ia começar. E ela disse então que Samuel congregava, não é? Alguns ofícios. E Samuel, ele praticamente é o primeiro profeta que a gente chamaria resultado de uma institucionalização. Se fala que em Samuel se montou a primeira escola de profetas. Bem, mas escola de profeta não é que está aí nesse mundo neopentecostal não, tá? Que ensina a pessoa, não é? A profetizar do nada, tá? Como se ensina a falar línguas estranhas por aí, não é? Então fala glória, glória, glória bem rapidinho e depois, não é? Sai escalabacia, ripa para lá atrás e aí vai, tá? Bem, queridos, a questão dos profetas aqui, essa escola de profeta era para ensinar, primeiro, a vida moral de um profeta, à luz da lei. Explicar para o profeta, não é? A importância da lei enquanto palavra de Deus. E aí então se chama isso aqui de movimento chamado de profetismo em Israel. E nesse tempo em que Isaías, bem depois, não é? Começa a usar o que nós vimos aqui em Isaías, que o profeta, ele usava da palavra. Tá? E toda a relação era baseada na palavra. Antes disso, tá? Antes de Samuel, desde a época nós podemos dizer, em que se intensificou muito isso, é praticamente a saída do povo de Deus do Egito, onde o finalzinho do povo de Deus no Egito, e todo o deserto, e a própria entrada em Canaã, até o tempo de Juízes, aonde o povo de Deus, ele, por vezes, se move no exercício do profetismo, usando referência de outros povos e de povos pagãos, o que é muito perigoso. Mas nós entendemos que era um tempo em que faltava uma melhor clareza da lei, a melhor clareza da palavra. É como nos dias de hoje, que alguém eventualmente pode estar num lugar mal ensinado e usa, infelizmente, dentro da própria igreja evangélica, práticas que não combinam com a igreja e com a doutrina bíblica. Tá? Como nós vemos hoje. Tá? E aí, então, nós vamos ver, nesse tempo aqui, duas palavras que chamam a atenção.
oráculo, que a lição cita, nós vamos trabalhar a lição agora. E a outra, vidente. Então por que você pega algum texto da Bíblia, do Antigo Testamento, e a ênfase é essa aqui, ó, vidente, e outra que é oráculo? Porque o vidente aqui, não é? É aquele que teve visão, tá? E o oráculo aqui, a ênfase era muito, não é? Em cima do orador, do que falava, não é? Ou do que adivinhava. Então por que você vai ler alguns textos do Antigo Testamento? Uma tradução, que às vezes alguém diz, essa tradução está errada. Não está errada. Essa tradução, ela é decorrente, primeiro, das dificuldades linguísticas que nós temos até esse tempo aí. Então se usava a palavra adivinhação, e depois a ideia do vidente, que estava muito relacionada ao quê? A paganismo, a misticismo. Então como que pode um homem de Deus no Antigo Testamento, em algumas situações, ser chamado de vidente? Por quê? Porque até Samuel, por exemplo, grande parte dos profetas, eles falam a partir de uma visão recebida. Então, receberam uma visão, ou até um sonho, e ele exerce então uma espécie de orientação de Deus a partir disso. Mas isso muda no meio do caminho. Esse contexto aqui é um contexto histórico, que nós podemos dizer mundo antigo, mas bem primitivo em termos de religião judaica e de religião do Antigo Testamento. Em Israel, no tempo de Samuel, se cria escola e vai se ensinar princípios e parâmetros para o ofício do profeta, que não poderia estar mais tão enraizado nesse paralelismo, nessa comparação. Como eu costumo dizer para vocês aqui, ó, se lá fora faz assim, já põe a primeira dúvida se isso é de Deus, porque as coisas de Deus são singular. Eu disse são, não é são singular, porque Deus é singular. Ou seja, as coisas de Deus, irmãos, tá? Elas não são pluralistas. Você viu lá, inclusive, 1 Coríntios 12, que foi citado domingo passado aqui pela irmã Josefa. As pessoas falam, há muitos dons, há muitas operações, há muitas manifestações. Olha aí, Deus operando de forma diferente, variada. Mas aí Paulo faz questão de cravar. Mas tudo isso, um só Espírito que opera. Ou seja, não é que nem no paganismo. Entendeu? Que um parece de um jeito, outro fala de outra maneira, o outro apresenta, né, um outro ritual, né, de macumba. Aí chega na igreja, o pessoal transforma isso em boacumba, e aí a boacumba se transforma em coisas semelhantes à macumba lá de fora. Tá? Um só opera todas as coisas. Ou seja, apesar de manifestações que parentam ser diferentes, há uma unidade nisso. Um só Espírito opera. Então não tem essa. Isso é assim, o outro diz, não, aquilo é assado. Não, aquilo outro não é cozido. E aí vai. Não é dessa maneira. Um só Espírito. Tá? Então essa ênfase aqui, por isso que eu dei aquela ênfase lá, da palavra, como você viu aqui em Isaías, não é? O verso primeiro que lemos aí, né?
Verso 10, se você puder grifar isso, essa é a ênfase. Você vai ver, inclusive, que ela está em regime de aposto, de vocativo. Chamando a atenção, inclusive, ela diz lá, ouvi a palavra do Senhor, vírgula. Tá? A palavra do Senhor, vírgula, em destaque. Por quê? Porque o profeta é aquele que fala a palavra, mas nem sempre foi assim. Às vezes o profeta estava falando algo que era resultado de visão, e aí isso, por vezes, foi lhe dado o título de vidente. Tá? Outras vezes, em sonho, e foi dado a ele também a expressão de vidente. E outras vezes, em torno de adivinhação. E aí começou a se dar muita ênfase ao próprio profeta, ao próprio adivinhante. Mas Deus sempre condenou isso. Tá? Então vamos lá, queridos. Olha aí, o tópico 1 da lição. Jesus Cristo, o profeta. Profeta não é apenas aquele que prediz o futuro. Do ponto de vista bíblico, é um mestre ou pregador infalível, chamado por Deus, que tem autoridade espiritual para falar em nome de Deus. Tá? Bem, a palavra pregador, a palavra mestre, você está vendo aí, ó lá. Quem é o profeta? Ensina, prega. Tá? Por quê? Porque tem que usar a palavra. E a palavra foi dada para nós para quê? Para se pregar, para se ensinar. E também chamado vidente, ou homem de Deus, por ser dotado de poder, de poder obsequiado por Deus para receber revelações dele, como ocorreu com o profeta Daniel, Ezequiel e tantos outros. Tá? Vale lembrar que oráculo não é o profeta, mas sim a palavra ou mensagem recebida. Tá? Mensagem que Deus lhe dá. Então o que ele quer dizer aqui? Deixa eu completar o resto embaixo. O profeta tem a incumbência e o dever de transmitir a mensagem com fidelidade a quem Deus lhe determinar. Daí a função de profeta ser tão somente por vocação divina, jamais por vontade humana. Tá? Bem, vamos entender alguma coisa aí. Vamos pegar o texto lá de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10. Deuteronômio 18, 10. Bem, irmãos, eu sei que o assunto não é fácil, mas a gente pegar uma boa lição dessa e a gente não dar um pouquinho de informação a mais para os irmãos, seria uma grande pena. Eu sei que talvez alguns irmãos tenham alguma dificuldade, mas realmente a lição propõe que a gente realmente estude a Bíblia, tá, queridos? São assuntos que por vezes a gente vê o pastor até questionando, mas falta para a gente às vezes tempo para ficar mostrando os textos, apontando, mostrando a história direitinho das coisas, não é? Bem, o Jardel está aí com 2 Bíblias, filho? 2 traduções? Bem, se alguém tiver tradução diferente, eu vou querer que você use algumas para a gente aplicar algumas coisas importantes. Então vamos lá, Deuteronômio 18, 10. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo. Perdão, por 17. 18, 10, né? Isso mesmo. Isso. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho,
nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Olha a ênfase aí, queridos. Olha o que Deus está dizendo, tá? Ó, quando você entrar na terra que o Senhor Deus te der, toma cuidado para você não fazer coisas que aqueles povos que estavam lá faziam. E o que eles faziam? Então vamos dar ênfase aqui, ó, ao nosso texto aqui, ao nosso assunto. Quem pratica adivinhação. E como algumas vezes você lê lá, não é? Traduções de adivinhação para os chamados homens de Deus. Por que isso ocorre? É esse histórico que eu estou dando para os irmãos. Mas Deus advertiu eles, tá? Tome cuidado, olha lá, prognóstico, viu o escritor escrevendo? Predizer futuro. Não é fazer prognósticos, tá? Então, isso por falta de uma regulamentação melhor, tá? O povo de Deus, por vezes, vai usar expressões, até por limitação linguística às vezes, que parece que uma coisa se mistura com a outra como se fossem normais. Mas não é. Há uma chamada de atenção de Deus. Olha a outra tradução que eu tenho aqui. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios. O que é presságios? Prognósticos. Prever alguma situação futura. Mas o que eu tenho que entender no texto, irmãos? Tem outra tradução aí, filho? Por favor, leia aí para a gente explicar. 18:10, né? Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Olá, queridos, por quê? Essas práticas, tá, eram exercidas lá. Então, quando começa, de repente, em Israel, alguém prever o futuro, alguém adivinhar a ideia, palavra inclusive traduzida como adivinhação, não é? Mas não se confunde com essa prática, sobre hipótese e maneira. Por quê? Essa prática era a prática pagã. E você vai ver que ele termina a ideia, não é, citando feitiçaria. Então, aquilo que a gente brinca às vezes. O irmão que está dentro da igreja evangélica e acha que boa cumba serve, que não pode macumba, mas boa cumba pode. Alguns trabalhos sem base bíblica. Tudo no campo místico. Tá, irmãos? Então você entenda que isso é princípio de dualismo, que está no baixo espiritismo e no alto espiritismo. Então, evangelho não é isso. Evangelho não é vir aqui para desfazer o trabalho feito pelo outro lado. Então lá no espiritismo era assim, você ia, não é, numa umbanda, fazia um trabalho contra. Aí depois ia na mesa branca para desfazer o trabalho que era contra. Aí se chama então a mesa branca de mesa de luz, né, de espiritismo de luz, etc. E lá só diz, aí você vai ouvir a expressão, aqui só se faz o bem, aqui só tem espírito de luz. Bem, queridos, e nós estamos vivendo isso muitas das vezes no evangelho. Irmãos que trazem esses conceitos para dentro da igreja. E não traz só para dentro da igreja, não, nos bastidores, não. Traz muitas das vezes aqui, ó, na tribuna. Então, isso é muito perigoso, mas você está vendo isso aqui, ó, sendo condenado por Deus. E Deus está dizendo, quando você chegar lá, não faça essas coisas. Mas aí tudo que você vai virando páginas da Bíblia, o que você vai vendo é por vezes o povo de Deus sendo colocado como vidente, em prática de adivinhação,
Tá? E por aí vai. Tá? Bem, eu repito de novo. Quando surge um sistema profético, um profetismo, a escola, nos tempos de Samuel, a ênfase era: vamos estudar a palavra, vamos estudar a lei, vamos entender um pouco o caráter de Deus, os propósitos de Deus, para então nós aprendermos a falar em nome de Deus. Tá? Então, esta é a ênfase. Vamos ler agora um que vai clarear bem vocês. 1 Samuel 9:9. Pode ler. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente. Porque naquela época o profeta se chamava vidente. Aí! Tá claro ou não? Viu o texto para cravar a cabeça de alguém que não entende? Ou que às vezes não crê no que a gente fala, que seja Bíblia, né? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Põe o dedo em cima desse versículo aí e lê para você aí. 1, 2, 3. Leva ele e põe na tua caixinha de promessa. Ui. Vou repetir. Aqui em outra tradução. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente. Pois o profeta de hoje era chamado vidente. Então o que o Samuel está dizendo? O que a gente chama de profeta hoje, um dia em Israel já foi chamado vidente. E o que Samuel está querendo dizer? Que isso já não era para ser mais assim. Tá? Ia se consultar, como ia se consultar muitas das vezes, tá, queridos? O pagão, a bola de cristal, a borra de café. Tá? Eu tenho uma mensagem muito antiga que chamava assim: Moisés adivinhava através do copo. Tá? Quando ele coloca o copo lá, né? Nas coisas dos irmãos lá no Egito e tal. E a gente, está até na revista Defesa da Fé, nós escrevemos para a revista, saiu essa matéria, não é? Por quê? Porque eu já vi irmãos na igreja, irmãos, querendo olhar, não é? O desenho que ficou no fundo da caneca de café. Para dizer que ali tinha uma mensagem. Queridos, a gente precisa mudar esse comportamento. Porque alguém pode se assustar eu falando, mas alguém de repente, o passarinho, o bem-te-vi veio aqui logo cedo, vai chegar visita aqui em casa, que o bem-te-vi veio aqui. Irmão, sai dessas coisas, irmão, cai fora disso. Outros que vão no jornal e não conseguem passar a página, vai dar uma olhadinha no horóscopo. Vamos ver o que tem, porque estou tão desesperado, Deus não fala. Quem sabe, vai lá. Pior, viu, irmãos? Pior. Aquilo que entra dentro da igreja evangélica, como teoria dos temperamentos. Que está tudo sustentado em cima dos 4 elementos eternos. E que é a base do próprio horóscopo. E está cheio de pastor pregando temperamento aí. Livros lançados, inclusive. Perigoso. Tem que ver a origem das coisas. Começa a misturar as coisas. Tem outra tradução aí? Diferente? É a mesma, né? Bem, queridos, então,
essa ênfase, tá, queridos, é importante para você entender, antes ia se consultar. Aí por isso que nós lemos aquele texto de Isaías. Lê lá o texto de Isaías de novo. 8, né? É o 8, 19 e 20. A penteca. 8, 19 e 20 de Isaías. Quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros, que sussurram e murmuram, respondei, por acaso um povo não consultará o seu Deus? Em favor dos vivos, se buscarão os mortos? 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão raiar o amanhecer. Olha só, queridos, eu vou ler na minha aqui, Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chirueiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? E como que esse povo recorre a Deus? É interrogando os mortos? Não. É adivinhando? Não. É procurando os tais espíritos familiares aqui, que são os mortos, os que morreram, que tinham sabedoria, tá? O povo de academia aí, esses crentes de academia. Sou contra fazer exercício físico, não. Mas vai lá em academia e vê se logo na entrada não tem um altarzinho lá e as fotozinhas, tá? De mestres antepassados. Veja se não chegar lá e não vai se fazer algum tipo de prece. Olha os filmes de Kung Fu e de outros. Se o mestre não está sempre com o mestre inclusive falecido, morto, que se venera. E quantos irmãos entram lá e não percebem isso? E são conduzidos. Já olhou aí, eu diria altar. Está lá, irmãos, você vai ver. E tem lá, tá, irmão, se bobear, tem lá um cheirinho, né? Uma aromaterapia. E tem lá as fotos dos cabras lá na parede. Como se fossem seus ídolos. Bem, é lógico que, pastor, mas eu entro lá, nem olho para aquilo, tudo bem. Mas quando você estava na ignorância, a consciência não pegava, mas a hora que você ouve uma palavra dessa, eu quero ver. Quando Deus fala, irmãos, adverte, isso traz, não é temor, não. Olha o 20. A lei é o testemunho. Olha o que Isaías está dizendo, irmãos. Como que eu vou consultar a Deus e Deus vai falar comigo? Isaías, o profeta do Antigo Testamento. O que ele está dizendo? Se eles não falarem segundo esta palavra, olha só, palavra. Segundo esta palavra, a lei e ao testemunho. Olha lá. Quer que Deus fale com você? Olha o profeta Isaías falando. Consulte o quê? A lei e o testemunho. O que é o testemunho aqui? A ênfase em Israel é mais ou menos assim. Eu vou falar rapidinho, tá? Você tinha a chamada prova material, que era os registros legais, a lei de Moisés. E o testemunho é quando você pegava 2 ou 3 pessoas para confirmar que aquela palavra era exatamente assim, a que estava escrito, e que Deus agia exatamente dessa maneira. Ou seja, prova e contraprova. Como nós dissemos aqui domingo passado, para a gente não entrar no caminho desse povo que anda por aí seguido por profeta, e que não, além de não ter mais decisão sobre a sua própria vida, vive uma vida errante. Entendeu? Porque passa na primeira esquina, o profeta fala uma coisa,
Passa na segunda esquina, o profeta fala outra coisa. Passa na terceira esquina, outro profeta fala outra coisa. E o irmão nunca chega em casa de volta, porque toda hora, não é por aqui, não é por ali, não é por lá, não tem que voltar, não tem que seguir. Então, vejam o cuidado bíblico. Então, irmãos, profeta, no tempo de Samuel, quando se institucionaliza, a ênfase é a palavra. E que palavra é essa? A lei e o testemunho. E qual é a ênfase aqui, irmãos? A ênfase aqui que não existe profeta que fala o que quer, o que vem na cabeça, o que vem no miolo. Até no Antigo Testamento, a ênfase é: olha a lei, vê se o que tu está falando, orientando, dando como resposta para alguém, não é contra o que está escrito. Mas hoje, irmãos, além de nós não vivermos mais tempo para profecias, porque a profecia já está completa, nós temos que pregar a profecia que já está escrita, ensinar o que está escrito. Nós ainda defendemos aqueles que saem por aí falando, como a gente diria, não é? Espírito de ouvido, que ouve, né, o vento, e quer ficar adivinhando, quer ficar dando orientação, quer ficar, não é, falando sobre a vida dos outros, entrando na intimidade dos outros. Queridos, então, sejamos cuidadosos, irmãos, para a gente não virar massa de manobra dessa gente, tá? Dessa gente. Vamos ver oráculos. Romanos 3:2. Olha o oráculos. Romanos 3:2. Tu tem alguma com oráculos ou só com palavra? Palavra de Deus. E se você acha alguma com oráculos? Pode lendo o que você tem aí. Eu vou achar aqui. Só dois, né? Romanos 3:2. Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Outra tradução. Pode ler na sequência. Muita, em toda maneira, porque primeiro a palavra de Deus lhe foram confiadas. Bem, eu vou ler outra aqui. Não sei se você... Tem? Manda bala. Muita, sob todos os aspectos. Primeiramente, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha só, oráculos. Qual é essa aí? Genebra. Na Genebra? Bom. Romanos 3:2, os oráculos. Vamos para outra, fica com a Genebra então aí. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-os na força que Deus lhe supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e ao domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Hebreus 5:12.
Pois com efeito, quando devis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Olha lá. Então a maioria de vocês aí, todas as vezes que o irmão leu oráculos aqui, você encontrou aí palavra de Deus. Certo? A maioria de vocês, a maioria das Bíblias, ela traz a tradução de palavra de Deus. E aí você leu oráculos. Qual é a ênfase no paganismo antigo? Que esse oráculo era o que você vai ler aí, que você vê aí, não é? A ênfase, do Valdomiro Santiago. Qual a ênfase do Valdomiro Santiago? Homem de Deus. Homem de Deus. Então, qual é o outro perigo? E é prática pagã também. Quando eu deixo de olhar a mensagem ou a palavra para me dar sustentação à minha vida espiritual em cima do mensageiro. Você vai ver lá no tempo da própria mulher sunamita lá, a mulher da época de Eliseu, que ela está sempre chamando Eliseu, você vai ver sempre o texto de homem de Deus. Tá? Bem, essa expressão, ela se remete no passado à ideia de oráculo, e essa ideia de oráculo ela é pagã, porque em vez de você se preocupar com a palavra, você se dedica a sustentar a tua vida em cima de homens, em cima de pessoas. Tá? Então é a benzideira do nosso tempo de mamãe, tá? Hoje em dia, quando você vai lá que vai ter um pregador fantástico, e aí você vive uma hora numa igreja, numa hora numa outra, e aonde tem tal pregador, eu quero estar lá, e eu começo a construir minha vida em cima de homens, em cima de pessoas, quando eu devo construir em cima do quê? De palavra, irmãos. E pode ser até um pregador excelente. A tua sustentação de vida espiritual não pode estar no homem, em qualquer pessoa. Você tem que estar de olho na palavra. É a palavra que te dirige, é a palavra que te responde, é a palavra que te leva para Deus, é a palavra que é o compromisso de Deus com você, e não em cima das pessoas. Esta era uma ênfase também pagã, e nós temos que tomar cuidado com isso. Então, qual é a ênfase? Qual é o oráculo na tradução? O nosso oráculo aqui é o homem. Não, a tradução você está vendo, a ênfase é a palavra. Então toma cuidado com isso. Nenhum erro dizer, aquele irmão é uma bênção, aquele pastor é uma bênção. Por exemplo, eu aprendi a gostar do Hernandes Dias Lopes. Mas tem certas palavras dele que nem na penteca eu ouvi, de tão mística. Agora eu entendo porque que ele foi chamado tantas vezes no concílio para responder algumas coisas. Algumas mensagens do Hernandes, irmãos, desculpe, é misticismo puro. Não vejo isso no Nicodemos, mas no Hernandes vejo. Mas aí eu me entusiasmo com o quê? Com a oratória do Hernandes, com a retórica do Hernandes, com o tom de voz do Hernandes, né? Com as ênfases que o Hernandes dá, com a exploração emocional que ele faz nas mensagens. Bem, eu não digo que é um mau pregador, mas estou olhando para Hernandes nada, estou olhando para a palavra. Então, sem separar. Bem, você pode pôr até o Aparício aí. Tá?
Estou lá por causa do pastor Aparício. Você está errado. Não, a palavra que o pastor Aparício prega, eu me identifico. Melhorou um pouco. Tá? Mas entenda, tá, queridos, que a igreja é coletivo, é corpo. E até a mais insignificante tem valor para o corpo. E às vezes a gente despreza a palavra de outros. E por que a gente despreza a palavra de outros? Porque às vezes o nosso olhar está no um e no outro, quando o nosso olhar deveria estar na palavra. Qual é a marca do profeta? Faz fila. Ai, tem um profeta. Eu lembro uma vez, mocinho, uma colega minha falou: vamos lá na Monte Sião. Tem um pastor lá que quando vem, bem, acho que eu não vou não. Não, vamos, Luiz, vamos. Eu era pastor de jovens na Bleia nessa época. Aí eu fui com a Oliette lá, fui com a turma lá, não é? Bem, aí colocou a igreja toda de joelho, no meio do culto, porque o homem de Deus ia passar por um. Não é? Bem, aí vai passando de um em um, e aí vai dizendo, né? Aí a Oliette já tinha me advertido: olha, às vezes Deus fala chamando de servo, outra hora de filho, e outra hora, a hora fantástica, quando ele te fala, chama pelo nome. Eita, o negócio é mistério. Bem, irmãos, eu tinha 17 anos, tá? Eu já fui penteca, não é? Bem, queridos, aí, meus amados, não é? Foi passando por um, por outro, aí chegou em mim, não é? E aí, não é? Meu servo Luiz, Senhor do céu. Bem, irmãos, hoje em dia eu não vivo mais disso. Hoje eu não vivo mais disso, graças a Deus. Eu saí deste playground, não é? Quando a gente cresce, tem que falar como homem, pensar como homem. Deixa isso para as crianças, para a infantilidade, que muitas das vezes alguns irmãos vivem a vida toda o evangelho. E tem gente que parece que é infantil uma vida inteira. Quando a gente pega a palavra e leva a sério, irmãos, a gente cresce e não quer mais brinquedo. Entendeu? Não quer mais brinquedo na vida espiritual. Mas, meus amados, essas coisas, elas comovem. Elas trazem esse tipo de comoção. E traz comoção por quê? Sentimentalismo. Então o pregador vem, né? Eu lembro assim, tinha um pregador no meu tempo, bom pregador, ainda que remonstrante, mas até que era um bom pregador, e pregava, palavras bonitas, tal, todo mundo ouvindo, e a igreja, né, lá, ouvindo, tal, mas na hora em que ele começava a chorar, chegava uma hora ele começa a dar Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas quando começou a fazer isso, aí todo mundo começa a chorar, aí os glória, o aleluia começa a vir. O que é isso, irmãos? ênfase sentimentalista. Já aconteceu nessa igreja aqui. O pastor veio, parece que a palavra não agradou. Já tinha passado da hora que eu tinha dado. Que é um problema. É um problema. Eu já adverti. Todos que vêm aqui eu advirto. Não vem com essa não que... Não é? Deus começou a falar e eu me perdi no oráculo. Eu estou falando aqui, mas eu estou olhando ali. Não vou fugir da minha responsabilidade. Se eu passar do horário, irmãos, me perdoem. Porque tem que ter ordem. Mas, queridos, né? Aí pregou, a palavra não agradou. Aí no final faz uma oração de 3 dias. Bom, tu quer orar 3 dias? É oração de joelho. Tu quer orar 3 dias? É culto de oração. É o teu quarto. Ou você quer mais tempo para falar com Deus, ou tempo para Deus falar com você?
Dá mais tempo para Deus, que é a palavra, ou você para falar com Deus? É mais tempo para o sacerdote ou mais tempo para o profeta? Mas tem gente que não bate, não entende. Aí começa a profetada. Aí no final chega um irmão ou outro, na porta dando a paz do Senhor para mim, para o pastor e tal. Hoje Deus falou comigo. E aí, irmão, falou? Falou como? No final, falou, no final Deus falou, O homem pregou 50 minutos a palavra, e eu saio daqui com a impressão de que Deus falou no final, pela profecia. Você não sabe o que é Bíblia. Você está desvalorizando a palavra de Deus. A palavra de Deus, até para Isaías, era consulta a lei e o testemunho. É esse que você tem que consultar. Se não tiver igual a isso, não verão a alfa. Ou seja, estão todos no inferno. Bem, queria falar, Pantoja. Fala, filho. A cada ponto que o senhor está lembrando aí, vem a palavra na mente. Daquilo que eu já estudei, que eu já passei, que fui ensinado. É sempre a palavra. Então, esse ponto aí de as pessoas, olha, aí vai o verdadeiro nome de Deus, aí está o nome de Deus, vai vir um nome de Deus. Paulo é bem claro. 3 dias aquela mulher gritando atrás dele, aí vai o nome de Deus, aí vai o nome de Deus. Ele se virou para ela e sai dela Satanás. Então, quando a gente tem a palavra de Deus, ela vem na sua mente, você já vai lembrar que é o Espírito Santo trazendo na sua mente isso daqui. Então, não, eu não sou nada, eu apenas prego a palavra, eu falo, evangelizo as pessoas. Já veio pessoas falar para mim, olha, você é um homem de Deus, você deveria abrir uma igreja. Eu olhei assim para o camarada, eu falei assim, meu querido, você está enganado. Deus me livre, eu não quero a maldição para a minha cabeça. Quando eu falei isso, ele falou assim, que isso, rapaz, está louco? Não, eu não vou fazer coisas que Deus me mandou. Então, imagina só, se Paulo tivesse recebido aqueles elogios, ele nos ensinou que isso não é de Deus. Não é de Deus, não adianta. O camarada dizer, olha, esse aí, esse é homem de Deus, esse é aquele aqui. O diabo sempre tem um laço para o verdadeiro cristão. E a gente tem que estar verdadeiramente, é a palavra. É a palavra. Se não for a palavra, meu irmão, os pastores estavam falando aí sobre, é que eu não anotei aqui, depois eu queria, sobre os oráculos de Deus, que o senhor falou aí, que leu sobre, olha, não faz passar pelo fogo teu filho, nem tua filha. Então veja só, o que o profeta está nos ensinando aí? Que nós que sabemos, conhecemos a palavra, que ouvimos a palavra, a gente tem que falar o quê? Fazer o quê? Ensinar aos nossos filhos. O pastor aí se referiu a centro de macumba, eu já vou mais longe. A faculdade de hoje, se os nossos filhos não tiverem firme na palavra, eles entrar lá nos primeiros semestres, eles já vêm com a cabeça feita, eles vão abominar Deus. Por isso que eu sempre falo para o meu filho, tem 2 filhas, filho, sente com a tua filha, faça o culto doméstico com ela, ore com ela, leia a Bíblia para ela, porque quando ela crescer, ela não vai se esquecer dos ensinos, porque senão você vai perder a sua filha, não aqui na rua, mas lá dentro de uma faculdade, se ela for para lá, porque lá ela vai ver o que é uma mensagem totalmente inversa da palavra de Deus. Eu falo isso para as pessoas. Tem uma outra coisinha, pastor, desculpa aí se eu estou falando muito. Rapidinho, que o meu horário já foi, querido. Já foi? É a questão do... estava agora, que passou. Lembra com calma aí. Eu vou ler mais um texto ainda aqui. Isso, leia um texto aí que vai voltar aí. Isso. Ezequiel 21:21.
para a gente encerrar, tá, queridos? Vou ficar devendo um bocado de coisa. Eu estou aprendendo uma coisa. A Bíblia diz que a gente só pode dever o amor, né? Eu fico devendo a palavra. Bem, mas estou dando uma vacina para você, tá? Esse estudo de profetismo, de profeta, eu estou aproveitando para dar uma vacinada na igreja, tá? Uma vacinada legal, tá? Aproveitando até um assunto maior e indo para um paralelo cuidadoso para você entender, tá? Então, vamos lá para Ezequiel 21, 21. Pode ler. Porque o rei da Babilônia para nas encruzilhadas, na estrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, e examina o fígado. Repete mais uma vez, filho. Porque o rei da Babilônia para nas encruzilhadas, na estrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas e interroga os ídolos do lar, e examina o fígado. Olha só. Você viu aí a ideia dos oráculos no paganismo? Tá? Então, essa palavra, tá? Também usada pelos pagãos. Agora, você vê só o que é feito aqui. Eu vou ler noutra tradução aqui. O rei da Babilônia parará no local de onde parte 2 estradas para sortear a escolha. Tá? Veja a clareza do texto. Então, eu estou parando em 2 estradas, é lógico, é encruzilhada, onde cruza 2 pistas. Então, ali, não é? Ele parará e fará uma escolha. Para onde eu vou? Por qual estrada eu vou? Por essa ou por outra? Tá? Olha a prática pagã. Ele lançará a sorte com flechas. Ele consultará os ídolos da família, os terafins, e examinará o fígado. Então, vou explicar para você rapidinho. No passado, o que a gente ouve hoje. Hoje se pergunta, aonde que está a alma do homem? Onde que ela se concentra? Então, os grandes estudiosos hoje, os cientistas, dizem que esta alma está no cérebro. Bem, eu acho coerente. Porque é o cérebro que comanda todos nós. Então, o cérebro, fisicamente, dentro dele, então, está toda a ênfase da alma. Vontade, desejo, não é? Até essa disposição para se locomover. Cada comando do corpo está lá. E a alma é exatamente isso. Não é? A sede das emoções, da consciência, não é? Da vontade e tal, da razão. Bem, mas no passado, então o que você faz hoje? Você pensa, você reflete, uma reflexão, não é? Bem, no passado se dizia que, nas épocas antigas, que a alma do homem, tá, estaria no fígado. Outros tempos nos rins, tá? Outros tempos até nos intestinos baixos, tá? Que é dito, né? Você sabe, né? Que o intestino é o segundo cérebro. Você já sabe disso, né? Você já ouviu falar sobre isso, né? Então, você passa um nervoso. Qual a primeira vontade que dá? De ir no banheiro, fazer número 2. Entendeu? Então, é como se fosse ligado a uma coisa. Ele se emocionou, dá uma dor de barriga. Principal problema de câncer hoje: intestino. Reflexos emocionais produzindo lá. Tá? Então, esta ênfase. Mas no passado, irmãos, se consultava até fígado. Por isso que alguns cultos pagãos, talvez vocês não saibam disso, que é um pouco pesado, se abria as vísceras das pessoas, matava as pessoas, se abriam ela, para tirar das vísceras
fígados, rins, tá? Alguma evidência de orientação para se adivinhar a vida dos outros. Tá? Então, vejam a ideia aqui, ó. Por isso, irmãos, toma cuidado. Aí você pega a palavra oráculo, aí você pega a palavra homem de Deus. Lá vai o homem de Deus. Mas o que quer dizer essa palavra? Quer dizer que eu estou olhando para ele, que ele é minha referência. Meu irmão, tua referência é a palavra. E se algum dia eu chegar aqui e pregar algo diferente disso, mude de igreja. Mude de igreja. Alheie ao testemunho. Olhar a palavra. Por que tudo isso, irmãos? Porque sabe o que acontece? Amanhã o pastor erra com você. Ai, que decepção. Problema seu. Eu preguei a vida inteira aqui. Não olha para mim, olha para a palavra. Tomara que eu nunca te decepcione como pastor. Mas se isso acontecer, palavra, tu está firme nela, ela que te sustenta, ela é a tua base. Aí um pastor por aí, erra, peca, cai, aí uma igreja todinha vai para o buraco. Por quê? Não estava na palavra. Então eu me preocupo tanto com isso, irmãos, com o que Deus me dá, e isso me leva a uma responsabilidade de dizer isso para você. Olha para a palavra. Porque a gente aqui não está criando seguidores de homens de Deus. Nós estamos aqui querendo gerar pessoas que pertencem a Deus, que seguem a Deus e são orientados pela sua santa palavra. É isso que é importante. Tá bom, queridos? Pastor, eu lembrei aqui. 2 palitos. 2 palitos. O senhor falou que foi convidado para ir numa outra igreja para ouvir o tal dito, né, o homem de Deus. Isso é um perigo. Eu tomo isso até como um pecado, né? Para mim, minha opinião. Por quê? Porque lá Paulo diz, cuidado, porque lá você vai de dentro de doutrina. Essa doutrina ali, aí você vai numa outra igreja, você acaba não indo mais em lugar nenhum, porque você não põe mais crédito em nada. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. É por isso que a gente tem que estar indo com a palavra. O camarada falou para você, peraí, deixa eu ir consultar. Realmente, que condiz isso aqui que você está falando. Se não está, vai embora. É isso aí. É isso aí. Bereano, né? Atos dos Apóstolos 17, 9 e 10. Liam a palavra, voltavam para casa, iam pôr o dedo na Bíblia e iam conferir se cada palavra que foi dada era exatamente aquela que estava escrita. Não é? Então, Atos 17, do 8 ao 10. Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos? Pegue tua oferta. Vamos contribuir para a obra de Deus. Mais uma vez, já fiz isso na quarta, vou fazer de novo. Obrigado aos irmãos que estão nos ajudando na manutenção da igreja. Nós estamos com uma série de serviços aí para ser feita. Amanhã, com fé em Deus, começa a desculpinização lá atrás. Já arrumamos a porta que estava com problema aqui, essa porta de ferro de correr, tá bom, queridos? E temos algumas outras coisas. Obrigado aos que contribuíram. Os que não fizeram ainda podem fazer, inclusive mês que vem, tá bom? Se você quiser se planejar para ajudar em outubro, você pode fazer isso também. Mas desde já, o nosso obrigado àqueles que estão nos ajudaram, os que estão nos ajudando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Pega a tua oferta, então vamos com alegria contribuir para a obra de Deus. Saímos daqui hoje vacinados, mais uma vez. Ah, irmãos, tomem cuidado para não serem guiados por homens. Sejam guiados pela santa palavra de Deus. Tá, queridos? Obrigado, Senhor, por esta manhã, onde tua palavra teve a primazia.
Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado por este povo que tu tens, Senhor, congregado neste lugar, amantes da tua palavra, desejosos da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida. Orienta cada um dos teus filhos, dá graça a cada um dos teus servos, e não permita que nenhum de nós entremos nesse modelo, Senhor, perigoso, ó Deus, de uma profecia que por vezes não tem qualquer compromisso com a tua palavra. Senhor, Deus, nos ajuda, que nós possamos estar firme na tua palavra e suportar, Senhor, todas as adversidades, todas as tempestades, principalmente aquelas que trazem os maiores ventos, que são os ventos de doutrina. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, fortalece teus filhos. Nós aproveitamos ainda a oportunidade para orar, Senhor, pela igreja Palavra de Vida, pela família ali do pastor Sidney, Senhor, que já está contigo. Pedimos que tu guarde aquela família, que tu sustente, Senhor, o teu povo, que tu lembre ali dos meus amigos que estão tão abatidos, Senhor, com a perda deste jovem pastor, tão promissor como era o Sidney. Lembra da Selma, lembra dos seus filhos, Senhor. Pai Santo, Pai amado, oramos também pela família ali do Júlio, da sua esposa, que também perdeu, Senhor, ó Deus, ali seu cunhado também ontem, Senhor. Pedimos que tu esteja sobre a vida dos teus filhos, guardando, protegendo, Senhor, e consolando os corações. Oramos, Senhor, também pedindo a tua bênção por aqueles que têm trazido seus pedidos de oração. Por exemplo, ali, a prima tia ali do irmão Jardel, ali no Ceará. Pedimos que tu alcance também esta vida. Oramos uns pelos outros. Tu sabes da necessidade de cada um dos teus filhos aqui, e nós nos colocamos sempre nas tuas mãos. Atende-nos segundo o beneplácito da tua vontade. Agora recebe também como forma de adoração a nossa contribuição, que nada falte na casa do meu irmão, da minha irmã, que nada falte nessa congregação. É assim que oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Contribua com alegria, o Senhor ama o que dá com alegria. Em 432. Podem sentar, queridos. Minha alma
Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Conforme a nossa proposta, já vamos estar passando para o nosso culto da palavra do Senhor, né? O nosso culto de adoração e a palavra do Senhor. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que tu tens feito, Senhor, em nosso meio, Pai. Pela tua palavra, Senhor, pelo ensino da tua palavra, ó Deus, pelo esclarecimento, Senhor, que vem às nossas mentes, através, Senhor, do teu falar, Senhor, e também do teu agir. Abençoa o teu povo, ó Pai querido, dá tua graça a cada um de nós. Ser conosco, Senhor Jesus, também no transcorrer agora, Senhor, do nosso culto que estaremos, ó Pai, também expondo a tua palavra, Senhor, e louvando e bendizendo o teu santo e bendito nome, Pai. Ser com cada um de nós, Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Podemos nos sentar, tá, amados? A nossa irmã Valéria, vamos estar louvando ao nosso Deus, dando início ao nosso culto da manhã, tá?
Os irmãos, durante os louvores, que tiver necessidade de tomar uma água ou ir ao toalete, façam isso sem tumulto, né? E estamos então já dando direção. Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus.